no estilo, tô no pique, tô no nível de Hokage. O brabo de Konoha vem dessa via rochando no pique da Tsunade. Salve, salve, meus queridos amantes de SCP, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Primeiramente, povo, podem ficar tranquilo, eu não vou parar de trazer SCP, eu achei isso aqui maravilhoso, ainda mais que praticamente de semana em semana aí tem de 1 a 2 vídeos do Detetive Void. Só que hoje, esse aqui eu preciso conhecer. Esse, depois eu vou ter que conhecer o Caim, depois uma princesa de não sei da onde. Eu preciso saber dessa treta toda aí. Por quê? Foi numa live aí que aconteceu uns bagulho que eu preciso saber. Então, já que o Void, né, o Detetive Void, tem a história do Abel, história assim, né, a explicação, a animação dele, vamos dar uma olhada, mano. Vamos tentar conhecer a história dessa treta toda. Porque o SCP-076 Abel, ou humanoide dentro da pedra, animação SCP. Vamos embora. Não se esqueça de se inscrever, mano, dá moral aqui pro canal, deixar o seu like pra melhorar o engajamento, comentar, mano, aonde eu posso estar vendo alguma coisa relacionada aos outros, né, a história deles ali, do Caim e de uma outra, não sei se é princesa, eu falei princesa por falar, mas eu acho que é uma mulher, eu não sei, tem uma treta ali, eu preciso saber quem é. Avisem pra mim aqui nos comentários. Agora sim, passadas as informações, vamos conhecer um pouco do Abel, mano. Esse SCP-076 maluco. 1, 2, 3, vai! E lá vai Detetive Void. Vou até ficar mais aqui, ó, pra prestar mais atenção, né? A história dos artefatos anômalos tem dezenas de milhares de anos. Muitos estão em desertos e outros escondidos em antigas pedras. Alguns foram entusiasticamente descobertos em solos rochosos por pesquisadores, mas outros é melhor que fiquem escondidos para sempre, para o bem da humanidade. Amém. Um artefato bem perigoso é o SCP-076, que representa 2 objetos anômalos em um só. É uma pedra cúbica, o SCP-076-1, e dentro dela há um humanoide com aparência semítica, o SCP-076-2. SCP-076-1 é uma gema negra brilhante e aveludada de rocha sedimentar, o Azeviche, que é um carvão cinza escuro fossilizado, denso e vítreo. Eu já escutei esse nome, mano, tem 3 metros, quase 10 pés cada. Uma das faces do cubo possui uma porta com um grande cadeado com meio metro de largura. Há 20 outras fechaduras ao redor da principal. As chaves que as abrem ainda não foram descobertas, e a porta principal é impossível de ser aberta. De acordo com estudos de radioisótopos, estima-se que a pedra tenha cerca de 10 mil anos de idade. A temperatura dentro do cubo é de menos 180 graus Celsius, ou menos 292 Fahrenheit. Experimentos feitos para mudar a temperatura não tiveram sucesso. Eu acho que alguém no não centro quer do cubo, deixar há um aquela caixão de coisa pedra sair, de 2 né? metros e 13 centímetros, ou 7 pés. Está fixado ao piso da câmara interna e é envolto por correntes grossas feitas de um material de origem desconhecida. Também está fixado aos 4 cantos internos do cubo. Dentro do caixão está o objeto SCP-076-2. Trata-se de um homem com a aparência de alguém de 30 anos. Tem cabelos pretos, olhos verdes e pele parda, completamente coberto por tatuagens. Algumas delas são indistinguíveis, só algumas têm desenhos reconhecíveis, rostos de espíritos malignos e símbolos ocultistas. Na maioria do tempo, SCP-076-2 fica no estado de morte biológica. O objeto não oferece ameaça nesse estado, mas assim que ele acorda, tenta sair do cubo a qualquer custo. E na maioria das vezes, ele consegue. Quando o anômalo humanoide está à solta, ele fica em transe e tenta de todas as formas possíveis encontrar humanos, sempre ignorando quaisquer outras criaturas vivas. Ao encontrar pessoas, o único desejo do humanoide é exterminá-las imediatamente. Caraca, Abel, tá O louco? objeto mostra uma raiva extraordinária durante esses momentos. SCP-076-2 é imparável. Você só consegue cessar sua agressividade matando-o, mas isso não é fácil. O metabolismo do humanoide é similar ao de humanos, por isso, quando ele atinge a morte biológica, parece bastante real, mas isso requer esforços simplesmente colossais. O humanoide possui força física e velocidade incríveis, nunca vistos na humanidade, nem nos mais potentes espécimes da Homo sapiens. O recorde mundial de Usain Bolt é de 9,58 segundos. SCP-076-2 correria essa distância mais rápido ainda. Dados registram que ele faz 64 metros em 3 segundos.
Além disso, o objeto é completamente imune à dor e não experimenta estados de choque. Um dano físico que trucidaria um ser humano comum Bazooka! para o SCP-076-2 seria como uma cutucada. Sua perseverança ao realizar tarefas é impressionante. Por exemplo, quando uma porta de aço de 15 centímetros ou 6 polegadas de espessura é posta como barreira para o objeto, ela é rompida depois de ser socada por 4 minutos. Balas de fogo também são ineficazes para frear o anômalo, mesmo atingindo sua cabeça. Depois de sofrer danos significativos em seu cerebelo por balas de 12,7 milímetros, o objeto ainda ficou vivo por mais alguns minutos e ainda matou 3 pessoas durante esse período. Bazooka! Depois de várias amargas mortes por armas de fogo, o objeto acabou aprendendo a se defender delas com objetos de aço. É capaz de reagir e desviar todas as balas atiradas em sua direção. O Abel virou um O Neo. recorde de tempo máximo sem respirar dos meros mortais é de 24 minutos e 11 segundos. SCP-076-2 consegue ficar quase 1 hora sem oxigênio, mesmo realizando esforços físicos intensos. Eu mesmo consegui evidências de uma das habilidades do objeto. Eu obtive uma gravação de um vídeo de um pequeno supermercado na zona rural de Montana, Estados Pega Unidos. ele e joga pro Relatórios espaço. indicavam Pronto, que morreu. houve um assalto lá, mas um olhar mais cuidadoso perceberia algo a mais. Aos 15 segundos do vídeo, podemos ver um homem com o torso sem roupa atrás das prateleiras de produtos lácteos, seu corpo totalmente tatuado. Uma ampliação revela vários símbolos ocultistas e Leite. perturbadores rostos demoníacos. Isso, claro, pode ser coincidência, já que muitos criminosos têm tatuagens. Mas aos 32 segundos, quando um guarda se aproxima dele, aparecem algumas manchas negras no ar. E poucos segundos depois, uma arma com uma lâmina preta do nada aparece na mão do objeto, a qual ele usa para fatiar os corpos dos guardas. E então a adaga desaparece sem deixar rastros. E isso reverbera nos relatórios da Fundação. De acordo com alguns documentos, o objeto é capaz de criar pequenas fissuras no espaço ao seu redor. Dessas aberturas, SCP-076-2 aparentemente materializa punhais de outra dimensão. As lâminas das armas são feitas de um material absolutamente preto que não reflete luz. Depois de usá-las, o objeto as joga de volta nos portais. Outra evidência de 1995 Caraca, e foi aí, encontrada por apelação, meio de hein? câmeras externas de vigilância em Montreal, Canadá. A cena ocorreu O cara em um tem um pequeno Kamui, estacionamento. mano. No vídeo, aos 3 minutos e 25 segundos, você pode ver com clareza um homem magro e tatuado tombando um caminhão de carga com incrível facilidade. Aos 4 minutos e 19 segundos, o homem apunhala o motorista com uma adaga que de repente surgira em sua mão. Por causa das incríveis habilidades do SCP-076-2, a Fundação precisa de todas as suas unidades de combate Bazooka! para lidar com ele. Todas as capturas ocasionaram mortes dessas unidades. A mais letal foi a Operação 842. Naquele dia, usaram metralhadoras pesadas para matar um humanoide. Um minuto antes de sua morte, seu cérebro já tinha virado carne moída. Mas isso não impediu o objeto de aniquilar mais 10 agentes armados. Em outra ocasião, ele foi morto depois de ser atraído para uma armadilha que o fez ficar totalmente sem oxigênio. Depois de 1 hora e 12 minutos, o objeto morreu. Felizmente, somente 2 pessoas ficaram presas junto com ele, então o número de mortes foi minimizado. Contudo, tem jeito. outros métodos O bicho se mostraram acorda, mais alguém eficazes. Por exemplo, esmagando-o com uma máquina, aplicando 13,6 toneladas de força. Mesmo sob tamanha pressão provocada, o objeto morreu só depois de 59 segundos. Resultados bons também foram atingidos com o uso de granadas Thermate TH3. A granada foi enfiada dentro do peito do objeto. O cara Seu corpo morre e se volta, incendiou mano. e explodiu em vários pedaços, mas por 5 segundos sua cabeça ficou tentando morder a perna de um funcionário. Nem mesmo uma ogiva lançada na zona de contenção do SCP-076 matou o humanoide. Isso resultou no extermínio de toda a equipe e só sobraram ruínas da edificação. Mas Esquece a SCP-076-2 sobreviveu. Os trabalhos com o objeto Esquece envolvem a esses complexos bazuca! métodos, sempre em conformidade com medidas de contenção sofisticadas. A área de confinamento do objeto é a 25B, Joga pro situa-se a espaço 200 mesmo. metros abaixo do nível do mar, sobre o basalto, uma rocha ígnea. O local precisa ser sismicamente estável, pois o mais fraco terremoto pode desencadear o reavivamento do objeto. SCP-076 fica no local mais profundo do lugar, acessado por um túnel vertical, compartimentado em 4 câmaras de 50 metros de lado, lacradas com barreiras de titânio de 20 centímetros ou 8 polegadas de espessura. São à prova de explosões, já que elas são usadas para impedir a fuga do objeto. Quando o elevador está ocioso, as câmaras são preenchidas com água do mar. O setor 25B subdivide-se em várias zonas. Na zona principal, há um cubo com lados de 7 metros ou 23 pés, constituído de grossas placas de titânio de 1,5 metro de lado. SCP-076 fica dentro desse cubo. A câmara de titânio fica, durante a maioria do tempo, também preenchida com água do mar.
Os funcionários e seus alojamentos de trabalho e de moradia ficam na zona auxiliar de administração. Nossa, imagina Essa o trabalho zona se desses conecta à caras, principal mano. através do chamado Corredor da Morte, que tem 150 Se os- metros ou Você 490 pés de praticamente comprimento. trabalhar sabendo, se o cara O corredor vazar, é vai equipado morreu. com um sistema elétrico anti-fuga. Se o objeto tentar escapar, 20 kV são descarregados e o corredor é inundado com água do mar. Mas geralmente, se o objeto estiver no corredor, todos os funcionários da zona administrativa estarão em perigo extremo. A entrada do corredor é constantemente É o que eu tô vigiada falando. por 3 guardas armados com artilharia antitanque. E ainda assim, essas precauções só barram o objeto em 4 de cada 10 vezes. Cara, se É mais tacaram uma eficaz pra encher todo granada, lugar com uma água do ogiva mar, nuclear, apesar o disso caramba matar todo 4 o não pessoal. resolveu. Quando o Uma SCP-076 metranquinha vai resolver. morre, a decomposição do corpo acontece a uma taxa extremamente rápida e termina com seus restos transformados em poeira. Depois disso, o caixão, a porta do cubo de pedra e suas fechaduras são automaticamente fechadas. Então, dentro da pedra, o humanoide se regenera completamente. Às vezes isso acontece rápido, com o humanoide ressuscitando em menos de 6 horas, mas pode demorar 25 anos. Seu tempo de ressurreição depende diretamente do número de pessoas mortas durante seu último período vivo. Quanto mais vítimas, mais ele demora para ressurgir. Via de regra, se o objeto não consegue matar ninguém, então ele volta à vida rapidissimamente. Fizeram autópsia do objeto só algumas vezes, uma vez que só morre quando seu corpo é significativamente destruído, e sua rápida taxa de decomposição dificulta a análise. No entanto, estudos mostram que a estrutura dos seus órgãos difere da dos humanos. Os órgãos internos do anômalo se movem livremente por todo o seu corpo. Isso permite que ele evite ferimentos fatais. Diferentemente dos humanos, o coração do humanoide tem 6 cavidades em vez de 4, 3 ventrículos e 3 átrios. Em vez de 2 circuitos circulatórios, o objeto tem 7. Somente 2 ficam ativos e os de apoio só são ativados se os principais forem comprometidos. O cérebro do objeto não possui corpo caloso, a estrutura que conecta os 2 grandes hemisférios. Seu cérebro não tem subdivisão e seu desejo por matanças está obviamente associado a esta irregularidade. Essa correlação também é observada em humanos. Caraca, Distúrbios véi. mentais são observados em 90% das pessoas que têm tumores nos corpos calosos, assim como em 33% das que carecem parcial ou totalmente da estrutura. Um exame psicológico do SCP-076-2 identificou uma clara psicopatia. O humanoide é indiferente a estímulos sexuais e só distingue o gênero das pessoas se isso beneficiá-lo de alguma forma. A capacidade de ser empático também nunca é manifestada. A inteligência Caraca, do objeto Del, tu merece é atenção babacão, hein? especial, mas é praticamente impossível explorá-la a fundo devido à constante vontade do objeto de assassinar pessoas. Em raros momentos de calmaria, mostra-se poliglota, e a língua a qual demonstra mais conhecimento é a da antiga Suméria. Apesar de seus claros apegos pela etnia e linguística do Oriente Médio, o objeto foi visto pela primeira vez na Ásia Central. Arqueólogos os descobriram em planícies da Mongólia. Foram brutalmente mortos por seguidores de um culto desconhecido, que esconderam o objeto em seus cofres por quase um século. Mas, no fim do século XX, chegou o dia em que o objeto ganhou vida e fugiu. Por 3 anos viveu livre, matando pessoas inocentes impunemente, até que os funcionários da fundação o capturaram. Há uma teoria que diz que as chaves que abrem as fechaduras do cubo foram perdidas durante essa primeira fuga. Qual é a sua opinião? Será que as chaves seriam úteis para controlar esse humanoide eu tava misantropo? esperando Escreva algo seus palpites nos completamente comentários diferente, abaixo. mano. Dê um curtir e se inscreva para saber tudo sobre os objetos da Fundação SCP. Nossa, pausa. Eu já ia acabar ali agora. Mano, que maluco louco, velho. Caraca, será que tem outro Abel? Acho que não, acho que é esse aqui mesmo. Irmão, que maluco louco, velho. Eu achei que por ele se chamar Abel, aí tem Caim, caramba, 4, poderia ter alguma relação com Caim e Abel. Mas eu acho, mas com certeza não. Caraca, o maluco não morre também. Ninguém morre, né? Mas SCP, alô, você não morre. Se você é um SCP, bem-vindo, você é imortal. Cara, que muito louco. Se esse aqui é assim, agora eu quero ver o do Caim, mano. Eu só não sei aonde. Então, bati a mão aqui no microfone. Você me diz aonde eu posso ver alguma coisa relacionada ao outro, né? A história deles aí, se tem alguma conexão, o que acontece. Ou se não tem nada a ver também, eu tô inventando, não sei o porquê, mano. Só passa a letra aqui pra mim nos comentários, demorou? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo, é nóis. Falou! Extraordinária durante esses momentos. SCP-076-2 é imparável. Você só consegue cessar sua agressividade matando-o, mas isso não é fácil. O metabolismo do humanoide é similar ao de humanos, por isso, quando ele atinge a morte biológica, parece bastante real, mas isso requer esforços simplesmente colossais.